Olá, queridos jovens! Sejam bem-vindos a mais esta aula onde abordaremos o bloco de escrituras de 2º Nef 32, do 1 ao 9. Me responde uma coisa, você já participou de um banquete? Isso é um lanchinho. Isso é uma refeição. E isso é um banquete. O que acontece depois de você comer um lanchinho? Pouco tempo depois, já vai estar com fome de novo. E uma refeição? Satisfaz um pouco mais, né? A gente consegue ficar algumas horas sem se alimentar. Agora, o que acontece quando você participa de um banquete só com alimentos que você ama? É algo memorável, fica para sempre na sua mente. E você vai estar satisfeito por muito mais tempo e vai querer voltar para esse banquete muitas e muitas vezes. O mesmo acontece com o nosso estudo pessoal das Escrituras. Você lancha as Escrituras? Faz uma refeição com as Escrituras? Ou se banqueteia com as Escrituras? No finalzinho de 2º Nef 32:3, nós lemos o seguinte: banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Ao estudar as Escrituras, busque inspiração para saber como melhor se banquetear com as palavras de Cristo, porque as palavras de Cristo vão te dizer tudo o que você deve fazer. O elder Takashi Wada disse o seguinte em um discurso da Liahona Banquetear-nos com as palavras de Cristo. Quando eu era jovem, achava que banquetear-se era ter uma grande refeição com arroz, sushi e molho de soja. Agora sei que o verdadeiro banquete vai além de desfrutar uma deliciosa refeição. É uma experiência de alegria, de nutrir, celebrar, compartilhar, expressar o amor pelos familiares e pelos entes queridos, comunicar nossa gratidão a Deus e edificar relacionamentos à medida que desfrutamos um alimento farto e incrivelmente delicioso. Creio que quando nos banqueteamos com as palavras de Cristo, temos que pensar no mesmo tipo de experiência. Banquetear-se com as Escrituras não é apenas lê-las. Esse banquete nos traz uma verdadeira alegria e edifica nosso relacionamento com o Salvador. E vamos à nossa primeira pergunta. Como o estudo das palavras de Cristo tem sido uma bênção em sua vida? Por que é necessário lermos todos os dias as palavras do Salvador? Precisa mesmo ser todos os dias? Sim, precisa. Vamos entender o porquê com o elder Christofferson aqui no próximo vídeo. Acho que não foi por acaso que Deus nos criou de uma forma que temos de ter alimento físico diariamente. Os filhos de Israel saíram do Egito e viveram por 40 anos, aproximadamente, de algo chamado maná. Eles não podiam viver da caça e seu estilo de vida era tal que não conseguiam plantar. Assim, não tinham realmente alternativa. Deus estava, em essência, fornecendo diariamente o alimento deles. E acho que, pelo menos, um de seus propósitos era ensiná-los a lembrar-se dele, pensar nele, buscar por ele, ter fé nele. E ele era a fonte da vida. Ele fez isso de uma maneira que fosse algo diário. Eles não podiam recolher o maná e armazená-lo. Ele durava só por um dia. Eles não podiam esquecer quem era a fonte de suas bênçãos. Existe um paralelo espiritual em nossos dias. Todos nós reconhecemos a necessidade de alimento físico. A fome e a sede nos lembram muito disso se esquecermos. Mas a necessidade espiritual de alimento é igualmente forte. Ela não vem de beber água ou comer, mas de nossos esforços diários e constantes de comunhão com Deus. Não devemos pensar que podemos sobreviver semanas e meses sem alimento espiritual e não sofrer, não ter uma influência negativa em nossa vida espiritual.
reconhecer a realidade de nossa necessidade diária do maná ou de sermos ministrados espiritualmente ajuda-nos a aumentar nossa coragem de fazer a coisa certa e de servir aos outros, mais do que teríamos se ignorássemos a Deus. Às vezes as pessoas pensam, essas coisas são tão pequenas, oração, estudar as Escrituras, ponderar, meditar, como elas podem realmente produzir uma diferença significativa na vida de uma pessoa? Mas produzem. Por mais insignificantes que essas coisas possam parecer, como a rotina diária às vezes parece, elas são o tipo de coisas que nos transformam no dia a dia. Você já se perguntou, e depois do batismo, o que eu preciso fazer? O povo de Nefe fez essa mesma pergunta para Nefe. Vamos ver o que Nefe respondeu para eles? Enquanto leio as palavras de Nefe, eu gostaria que você pensasse nas suas dúvidas e nas suas preocupações e ponderasse o que essas palavras podem te ajudar. Segundo Nefe 32, de 1 a 3. E agora eis que, meus amados irmãos, suponho que meditais em vosso coração sobre o que deveis fazer, depois de haverdes entrado pelo caminho. Mas por que ponderais sobre estas coisas em vosso coração? Não vos lembrais de que eu vos disse que depois de haverdes recebido o Espírito Santo poderias falar a língua dos anjos? E então, como poderias falar a língua dos anjos se não fosse pelo Espírito Santo? Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isso eu vos disse, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Falar a língua dos anjos significa simplesmente falar através do Espírito Santo. Vamos ler um pouco mais sobre isso. Elder Holland disse o seguinte: irmãos e irmãs, nessa longa jornada eterna, para tornarmos-nos mais semelhantes ao Salvador, procuremos ser homens e mulheres perfeitos ao menos em um aspecto, não tropeçando em palavra, ou para dizer claramente, falando em uma nova língua, a língua dos anjos. Nossas palavras, tal como nossas ações, devem ser cheias de fé, esperança e caridade, os 3 grandes princípios cristãos que são tão desesperadamente necessários no mundo atual. Com palavras assim, proferidas sob a influência do Espírito, lágrimas podem ser enxutas, corações podem ser curados, vidas podem ser elevadas, a esperança pode retornar, a confiança pode prevalecer. Quando você se banqueteia com as palavras de Cristo, você passa a ter o poder de falar pelo Espírito Santo. Portanto, passa a falar a língua dos anjos. Eu gostaria de deixar um desafio para você. Que você possa reservar alguns minutos do seu dia para a sua leitura pessoal das Escrituras. Enquanto realiza o seu estudo pessoal das Escrituras, pense no seu amor pelo Pai Celestial e por Jesus Cristo e como pode fazer para demonstrá-lo. Encontre verdades que lhe tragam alegria. Peça por orientação sobre o que você deve fazer. Registre seus sentimentos sobre o que sentiu. E por último, avalie se você fez um lanchinho, uma refeição ou se banqueteou com as palavras de Cristo. Querido jovem, você pode se banquetear com as palavras de Cristo durante o seu estudo pessoal das Escrituras ou durante o estudo familiar das Escrituras, na reunião sacramental, nas conferências gerais, no seminário, na aula da escola dominical ou na classe das moças ou dos rapazes. Nunca perca a oportunidade de participar desse banquete especial. Continuando nossa aula, lá em 2 Nefe 32, nos versículos 8 e 9, lemos o seguinte: E agora, meus amados irmãos, percebo que ainda meditais em vosso coração, e é-me doloroso falar-vos sobre isso, porque se desseis ouvidos ao Espírito, que ensina o homem a orar, saberíeis que deveis orar. Porque o espírito mau não ensina o homem a orar, mas ensina-lhe que não deve orar. Mas eis que vos digo que deveis orar sempre, e não desfalecer. E nada deveis fazer para o Senhor, sem antes orar ao Pai, em nome de Cristo, para que Ele consagre para vós a vossa ação, a fim de que a vossa ação seja para o bem-estar de vossa alma. Então, Nefe está falando aqui para nós orarmos sempre e não desistirmos. Com que frequência você ora? E por que você ora?
Vamos assistir o vídeo a seguir, que vai dar alguns motivos muito interessantes para orarmos. Vamos à nossa segunda pergunta. Como o Pai Celestial já me abençoou por causa de minhas orações? O Elder Ballard disse o seguinte: orar por justiça, por paz, pelos pobres e pelos doentes nunca é demais. Depois de nos ajoelharmos em oração, precisamos nos levantar e fazer o que pudermos para ajudar, tanto a nós mesmos quanto a outras pessoas. Depois que Nefe ensinou seu povo que precisavam se banquetear com as palavras de Cristo, ele ensinou como aquelas pessoas poderiam saber por elas mesmas que as palavras de Nefe eram verdadeiras. Vamos ver o que ele falou para essas pessoas lá em 2 Nefe 32, versículo 4. Portanto, agora que vos disse essas palavras, se não a puderdes compreender, será porque não pedis nem bateis, de modo que não sereis levados para a luz, mas perecereis na escuridão. E no versículo 7 ele continua: e agora eu, Nefe, não posso dizer mais, o Espírito encerra a minha fala, e só me resta lamentar a incredulidade e a iniquidade, e a ignorância e a obstinação dos homens, porque não procuram conhecimento, nem compreendem grande conhecimento, quando lhe é dado com clareza, sim, tão claramente quanto podem ser as palavras. Apesar de Nefe ter ficado bastante chateado com a incredulidade e iniquidade das pessoas e não quererem buscar por si mesmas as respostas, ainda assim, ele incentivou seu povo a orar sempre e nunca desistir, pois essa é a única forma da gente receber as respostas do Pai Celestial para a nossa vida. E o que aprendemos com essas escrituras é que o Pai Celestial quer que oremos, enquanto Satanás não quer que oremos. Nefe fala aqui no versículo 8 que o espírito mau não ensina o homem a orar, mas ensina que não deve orar. Então, o que você pode fazer quando você não tiver o desejo de orar? Insistir, não desistir, orar sempre, assim como Nefe nos aconselhou. Eu gostaria de ler para vocês uma passagem de escrituras que fala sobre oração. Parece uma poesia de tão linda que é. E que realmente nos dá uma noção do quanto o Pai Celestial pode nos abençoar em todos os aspectos da nossa vida. Está lá em Alma 34. Eu, inclusive, sugiro que você marque essa passagem de escrituras, tá bom? É a partir do versículo 18 até o 27. E diz o seguinte: sim, clamai a Ele por misericórdia, porque Ele é poderoso para salvar. Sim, humilhai-vos e continuai em oração a Ele. Clamai a Ele quando estiverdes em vossos campos.
sim, por todos os vossos rebanhos. Clamai a ele em vossas casas, sim, por todos os de vossa casa, tanto de manhã como ao meio-dia e à noite. Oração familiar. Sim, clamai a ele contra o poder de vossos inimigos. Sim, clamai a ele contra o diabo, que é o inimigo de toda a retidão. Clamai a ele pelas colheitas dos vossos campos, a fim de que por meio delas prospereis. Trabalho, prosperidade. Clamai pelos rebanhos de vossos campos, para que aumentem. Mas isso não é tudo. Deveis abrir vossa alma em vossos aposentos e em vossos lugares secretos e em vossos desertos. Lá no seu quarto, quando você estiver sozinho, abra seu coração ao Pai Celestial. Finalmente, 27. Sim, e quando não clamardes ao Senhor, deixai que se encha o vosso coração, voltado continuamente para Ele em oração, pelo vosso bem-estar, assim como pelo bem-estar de todos os que vos rodeiam. Ou seja, se você não está fazendo oração ao Pai Celestial de joelhos no seu quarto, você pode ter uma oração no seu coração constantemente. Você pode estar em constante comunicação com o seu Pai Eterno e Ele vai te ouvir. Ele vai te enviar o bem-estar da sua alma, vai consagrar as suas ações para o vosso bem. E vamos à nossa terceira e última pergunta. O que posso fazer para melhorar e tornar mais significativa minha comunicação com o Pai Celestial? Queridos jovens, ao encerrar essa aula, eu gostaria de prestar o meu testemunho sobre a oração. Eu sei que o Pai Celestial as escuta. Eu sei que Ele quer que nós nos comuniquemos com Ele. Ele com certeza vai te escutar. Ele vai te abençoar. E Ele vai fazer com que você sinta que Ele o ama. E Ele está lá para você. Nunca duvide disso. Muito obrigada por assistir essa aula, que eu deixo com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando nada faz sentido, sei que eu posso te ouvir. E a cada passo do caminho eu sinto seu amor por mim. Quando estou em perigo, eu não preciso temer, pois comigo está. E se eu confiar, eu posso ver. Sempre que eu me machucar, quando o mundo me ferir, se eu ganhar, se eu perder, sei que Ele está perto de mim. Se eu quiser desabafar e não tiver ninguém pra ouvir, em meu coração eu sei que Ele está perto de mim, perto de mim. A cada passo eu preciso saber que estás aqui. Então eu sigo confiando e eu não vou desistir. Sempre que eu me machucar, quando o mundo me ferir, se eu ganhar, se eu perder, eu sei que Ele está perto de mim. Se eu quiser desabafar e não tiver ninguém pra ouvir, em meu coração eu sei que Ele está perto de mim, perto de mim, perto de mim. Quando nada faz sentido, sei que eu posso te ouvir.
E a cada passo do caminho, sei que estás aqui. Sempre que eu me machucar, quando o mundo me ferir, se eu ganhar, se eu perder, eu sei que Ele está perto de mim. Se eu quiser desabafar e não tiver ninguém pra ouvir, em meu coração eu sei que Ele está perto de mim, perto de mim, perto de mim, perto de mim.